amigos da comunidade del Bonsai del Cerrito. Aqui quem fala é Tavaré Marcos. Hoje tenho o prazer de apresentar a você o segmento de cultura Bonsai de Cerrito chamado Bunka. Nessa primeira edição de 2027, tenho o prazer de conduzir uma entrevista internacional. Hoje estamos aqui com Ana Lucia Vasconcelos, que é jornalista, atriz e escritora. Ana gostaria que começasse falando de como desenvolveu sua carreira, que foi do sucesso tanto no jornalismo como no teatro, que você começou em Campinas e seguiu fazendo teatro profissional em São Paulo. Você já tinha estes projetos? Ser atriz e jornalista? Afinal, hoje você tem 3 livros publicados, impressos em um e-book. Tudo isso foi planejado? Oi, Tamaré, tudo bem? Prazer em conhecer você. Muito prazer, muito legal fazer essa entrevista com você. Então, eu não tinha nenhum projeto, sabe assim? Nunca fui essa pessoa que fala assim, eu tenho um sonho de fazer isto ou aquilo. Eu gostava de escrever já, fazia poemas, eu lia filósofos, eu lia psicanalistas, eu lia místicos com 17 anos, então eu já era uma pessoa que gostava disso. Daí eu pensava, na verdade, eu pensava assim, olha, eu nem falava, eu pensava, eu gostaria de trabalhar numa editora, era a única coisa que eu realmente, então esse lance de falar de sonhos e tal, não. Agora, você vê, nem meu curso eu escolhi, eu ia fazer filosofia. Então, naquele tempo só tinha a PUC em Campinas, não tinha a Unicamp. Quando eu fui me matricular, aconteceu o seguinte, o rapaz da recepção falou, olha, este ano não vamos ter o curso de filosofia, o primeiro ano, não vai ter o primeiro ano de filosofia, porque vai ter um curso novo aqui na faculdade, que é Ciências Políticas e Sociais. Então, estamos direcionando as pessoas que vieram fazer filosofia para este curso. Eu fiquei, lógico, né? Fiquei decepcionado, porque eu queria fazer filosofia, mas pensei uns 3 minutos ali e decidi que eu ia me matricular naquele curso. E depois, na sequência, foi muito bom, eu gostei muito do curso, foi muito útil para mim. Gostaria de esclarecer que se trata de fevereiro de 2026, especificamente sábado 21 de fevereiro. Estou esclarecendo porque, devido a um problema com a minha pronunciação do português, que ainda estou praticando, sou como 2027, mas é 2026. Vamos continuar com a entrevista com Ana Lucia Vasconcelos. Conte então um pouco dessa trajetória tua. Como foi tudo até chegar no hoje? Então, o teatro foi outra história que eu nunca cogitei fazer. Nunca falei, quero ser atriz. Mas minha irmã começou a frequentar um grupo de teatro de Campinas chamado Teatro do Estudante de Campinas. E como meu curso era noturno, a gente combinou uma certa tarde, eu tinha aula de sábado à tarde. E a gente combinou de eu ir buscá-la no lugar onde ela ensaiava. E era ali perto da PUC. Era exatamente no sótão da Associação Campineira de Imprensa. E aí eu me lembro muito bem dessa cena até hoje, que eu subi umas escadinhas, fui para o sótão, e encontrei o grupo ali, conversando, me apresentei, e gostei logo de início do clima, né? Me dei bem ali. E na sequência comecei a frequentar os ensaios com ela. Eles estavam montando uma peça de um autor inglês chamado J.B. Priestley, era O Tempo e os Conways. Aí lá pelas tantas, uma atriz começou a faltar muito dos ensaios e de repente sumiu total. Aí a diretora falou assim, Ana, vem aqui, é você mesma, vai fazer a Joan. Aí eu fui fazer uma personagem e foi a primeira peça que eu fiz.
Na sequência, aí, minha irmã começou a dirigir e afinal ela fez, a única peça como atriz foi essa. E eu comecei a fazer, continuei fazendo. Comecei a fazer teatro, enquanto fazia meu curso, né? Isso estamos falando de 63, 64, 65, 66. Então eu participei de várias peças, de Brecht, de Adamov, Teatro Absurdo, fiz a Via Sacra de Guion, fiz uma peça infantil, enfim. E também, nessa altura, lá pelas tantas, a Tereza, juntamente com um núcleo ali, resolvemos fazer um outro grupo, criar um novo grupo que seria semiprofissional. E até hoje esse grupo existe, chama Grupo de Teatro Rotunda. E nós montamos em 67 uma tragédia grega chamada Electra, de Sófocles, onde eu fazia o papel título. A gente estreou, tivemos que estrear em São Carlos, uma cidade aqui do interior de São Paulo, porque um prefeito campineiro extravagante resolveu demolir o Teatro Municipal de Campinas. Mas então, uma coisa que é interessante falar, que eu já escrevia nessa altura, eu fazia releases, eu não sabia que era release, eu escrevia notícias para os jornais sobre as peças, ia para as rádios fazer publicidade, enfim. Eu estava fazendo assessoria de imprensa sem saber o que era assessoria de imprensa. E depois eu comecei também a escrever sobre tragédia grega. A Tereza tinha uma página num dos jornais de Campinas, Diário do Povo. Ela abriu um caminho para mim lá e eu comecei a escrever sobre a tragédia grega, que foi o meu dossiê para depois, posteriormente, em 68, eu ir para a Editora Abril. Eu vou contar a história, que Abril abriu um concurso para que eles chamavam de jovens talentos, porque naquele tempo não tinha curso de jornalismo no Brasil. Então, quem escrevia... Havia jornalistas famosos que não tinham nem curso universitário. Que jornalismo, na verdade, é vocação, né? A pessoa tem que saber escrever, gostar de ler muito e tal. E aí foi o meu dossiê, essas matérias sobre tragédia grega, foi meu dossiê para esse concurso que eu participei e que, na verdade, foram 2.000 pessoas do Brasil inteiro e restaram 100 pessoas. Foram selecionadas 100 pessoas. E eu estava no meio dessas 100 pessoas. E eu estava, de repente, trabalhando numa editora, como anteriormente, lá na adolescência, eu pensava em trabalhar. Então, eu continuei fazendo teatro em São Paulo, sim. Fiz mais 2 tragédias gregas, Antígone, uma adaptação, na verdade, de Antígone, de Anuí, de Sófocles, de Anuí, pelo Milor Fernandes, Medeia, de Eurípides, e fiz também um espetáculo de super alta vanguarda, Cemitério de Automóveis, do Arrabal, com direção de um diretor argentino genial, chamado Vitor Garcia. E continuei fazendo, trabalhava no teatro e jornalismo, porque Abril era a grande mãe, naquele tempo não tinha Globo, já tinha algumas emissoras, Record, Tupi, e tinha algumas revistas mensais famosas e tal, mas não tinha, assim, digamos, era um pleno emprego, entende? Então, Abril era assim, eu fazia coisas na Abril, parava, ia fazer uma peça, e várias pessoas, assim, que escreviam e também eram cineastas, eram diretores de teatro, eram atores, atrizes, quer dizer, trabalhavam no Abril e também, de repente, saíam, iam fazer teatro, iam fazer um filme e voltavam. Abril era a grande mãe que recebia as pessoas. E aí, bom, mas assim, então eu fiz teatro durante uns 10 anos, mais ou menos, de 63 até 73, por aí. E aí fiquei só no jornalismo. Apesar que
para não dizer que não falei de flores, eu voltei. O pessoal perguntou, durante 10 anos perguntava quando eu voltava para São Paulo. Eu voltei a fazer teatro em 90, um pouco antes de começar meu mestrado aqui em Campinas. Um dos meus irmãos era diretor dos teatros de Campinas e também um dos produtores de um festival internacional que teve em 90. E eu participei de uma peça com um grupo italiano, do Piccolo Teatro de Milão, maravilhoso, que o diretor era brasileiro, mas morava lá na Itália. E foi um work in progress sobre a Mãe Coragem de Brecht. Eu fiz a Mãe Coragem. Aí, o que estou fazendo, eu gosto muito de teatro, mas tenho umas peças inacabadas, inclusive uma adaptação de uma novela da Hilda Hilst, que está inédita, que é chamada Kadosh. Ana, por falar na Hilda Hilst, você foi muito amiga dela e até escreveu um livro sobre ela. Quando virou uma escritora? Então, quando a Hilda morreu, em 2004, eu, na verdade, a ideia não foi minha de escrever um livro sobre ela. Foi do meu terapeuta, porque eu comecei a ter pensamentos hilstianos, tipo Coruscante, a morte, a vida, tudo. E também uma frase que é até epígrafe do livro, que é: o que em mim se extingue, em ti ressurge. Eu falei, mas essa frase não é minha, eu não uso tu, ti. A Hilda usava. E aí eu falava para o meu terapeuta, contava, ele falava assim, Flávio Verdun, que falava: Ana, você tem que escrever um livro sobre a Hilda. Eu falava, mas eu não, tal. Ele falou, mas Campinas deve isso a ela. Eu falei, mas não, Campinas não tem nada a ver com isso, eu vou escrever. Peguei o perfil que eu tinha, que eu achava que eu atualizava, o perfil que eu tinha feito dela, mas quando eu fui ver, eu vi que eu precisei reler a obra dela, que eu estava num outro canal, estava no canal da espiritualidade, e eu comecei a ler obras que eu não tinha lido ainda. E comecei a pesquisar. E eu comecei a escrever o livro, na verdade, 1 ano depois da morte dela, que eu ajudei a fazer a missa de 7º dia e articulei também, junto com a CPFL, a missa de 1 ano, que foi linda, na Casa do Sol, debaixo da figueira, e que teve quarteto de cordas, foi maravilhoso. E foi em seguida dessa missa que eu comecei a escrever. O embrião foi então esse perfil, né? E reler a obra, ler novas obras, e comecei a pesquisar. Demorei 13 anos escrevendo o livro, porque, assim, de repente, eu ficava até 1 ano sem pegar o texto. Mas ele não estava acabado ainda, o livro. E também tive muitos nãos, né? Mandei para editoras e recebi muitos nãos, e até agradeço os nãos, porque realmente ele não estava pronto. E às vezes eu estava naquele ócio criativo, chamado ócio criativo, fazendo nada, e me lembrava de entrevistas que eu tinha feito com ela, entrevistas que eu não tinha publicado, que não estava no livro, que estavam publicadas, inclusive em jornal impresso, e que eu não tinha inserido no livro, que eram importantes. Então, pegava meus originais de matérias e tal, e foi até que em 2018 o livro saiu, porque eu participei de um edital, o primeiro edital na minha vida que eu participei, de uma lei de incentivos aqui de Campinas, e ganhei. Mas só que a verba demorou 2 anos para sair. De qualquer jeito, em 2018 ele foi editado, saiu. E o nome é A Intensa Delirante
Extremada Hilda Hilst, com ilustrações maravilhosas de um artista plástico aqui, amigo, maravilhoso, Regas Francisco. E ele foi lançado lá na Flip, porque esse ano ela foi homenageada da Flip, em 2018. Mas, enquanto eu escrevi o livro, eu também escrevia para vários sites e portais. Por exemplo, Cronópios, Germina Literatura, Agulha, Musa Rara e o meu mesmo também, Vita Breve, que eu tenho 2 sites, Sal da Terra, Luz do Mundo e vitabreve.com.br. Então, nesses 13 anos, eu produzi muito, republicando matérias em sites, republicando matérias publicadas em jornais e fazendo novas matérias. Ana, por falar em espiritualidade, você teve uma guinada na vida, segundo me disse, voltou para a Igreja Católica e traduziu um livro sobre as aparições da Virgem em Medjugorje? Então, eu traduzi do francês um livro chamado Eu Vejo a Virgem, que é uma longa entrevista do Frei Janko Búbalo com um dos videntes que vem a Virgem desde 1981, lá em Medjugorje, que fica na Bósnia-Herzegovina atual. A atual Bósnia era ex-Iugoslávia, que é a Vitska Ivankovic. Esse livro tem toda uma história, porque ele fez parte da minha volta para a Igreja Católica, que é a minha igreja de origem. Eu me afastei, assim, tipo, com 15 anos, mas continuei estudando religiões e tal. E quando eu estava voltando para a igreja, eu, por vias aí, todas que eu vou contar depois, quando eu falar do livro especificamente, eu estava voltando quando eu encontrei com o Almeida Prado, que eu já citei aqui, que é primo da Hilda, era também falecido. Primo da Hilda, famoso musicista, compositor de música erudita contemporânea. Eu encontrei com ele aqui num shopping de Campinas, no shopping Iguatemi de Campinas. E essa história está toda contada na apresentação do livro. Ele me disse que tinha ido a Medjugorje e tinha tido uma conversão impressionante. Na hora eu falei assim, quero te entrevistar, porque jornalista não pode ver uma matéria em potencial, já quer entrevistar a pessoa. Aí a gente trocou o telefone e um mês depois eu consegui falar com ele, articulei a entrevista inclusive, porque eu escrevia para várias revistas, jornais de São Paulo, né? E aí pensei, para quem que eu vou propor essa matéria? Propus para a revista Artes. Estoparam na hora. E quando eu fiz a entrevista com ele, uma longa entrevista, já tinha entrevistado para outras, para o Jornal de Hoje e tal, mas essa foi uma longa entrevista e ele me emprestou na sequência um livro que ele trouxe da Europa, Je vois la Vierge. Eu comecei a ler e fui inspirado a traduzir. Isso foi em 98, 99. O livro saiu milagrosamente pelas edições Loyola em 90 e atualmente está na 3ª edição. Sobre ele eu vou falar, né, com bastante detalhes numa outra entrevista, mas eu fiz a 2ª edição e a 3ª em produção independente. Aliás, lembrando agora, para completar, o livro da Hilda também foi feito com verba, então, do Fundo de Investimentos Culturais de Campinas, e foi feito em produção independente. Todos os meus livros são feitos em produção independente. Mas você tem um outro publicado que é uma coletânea de entrevistas? Eu tenho um outro livro publicado, que é uma coletânea de 6 entrevistas, que eu fiz com meu orientador de mestrado na Unicamp, que foi o Joaquim Brasil Fontes, que era professor, pesquisador, tradutor, ensaísta, um homem cultíssimo. Ele lecionava literatura latina, clássica, grega e latina, literaturas comparadas e literatura francesa dos séculos 17, 18 e 19. Quando eu terminei esse meu mestrado, a verdade é o seguinte, eu ia fazer com outro orientador, ia fazer uma
minha tese, enfim, eu ia estudar uma obra da Hilda, ia ser, hoje, assim, em retrospecto, eu vejo que ia ser a primeira tese sobre a obra da Hilda. Hoje em dia tem dezenas, talvez, sei lá, mais centenas de teses sobre ela, mas ia ser a primeira. Só que o orientador teve alguns problemas, enfim, eu tive que mudar de orientador e de tema de tese em 8 meses. E o Joaquim me aceitou, ele que sugeriu a gente fazer minha tese sobre entrevistas também, chama Diálogos com a Educação. E quando eu terminei o mestrado, lógico que eu entrevistei o Joaquim. Foi a primeira entrevista que eu fiz, que pegava o Joaquim desde o começo da vida dele, assim, até aquele momento. Ele tem 13 livros publicados. Ele faleceu também em 2019, mas também sobre esse vou falar naquela nossa entrevista particularmente. Mas o livro é o seguinte, quando eu resolvi, a primeira foi publicada num jornal de Campinas chamado Jornal de Domingo. E depois eu atualizei, e aí já estava na internet, então eu publiquei no Gemina Literatura, e depois, na sequência, a cada livro que ele fazia, eu escrevia uma matéria, fazia uma entrevista. E, de repente, eu vejo que foi a pessoa que eu mais entrevistei na vida, porque, como eu falei, eu fiz de algumas pessoas, eu fiz 2, 3 entrevistas porque as pessoas continuavam produzindo e valia a pena e tal. Mas o livro é uma delícia, porque ele era muito bem-humorado, cultíssimo, impressionante, é erudito todo, mas muito espirituoso, então as entrevistas são cheias de humor e leveza, apesar dos assuntos serem altamente intelectuais. Chama-se Meus Diálogos com Joaquim Brasil Fontes. Infelizmente, saiu depois da morte dele, porque ele morreu de um infarto fulminante em 2019. E fez sucesso, né, lógico, entre os colegas da Unicamp. E exatamente, um dos meus projetos, como eu falei, era reunir minhas entrevistas em livros, e de repente o Joaquim sabia disso. E ele até profetizou, num dos últimos lançamentos dele, de livro dele, na saída ele falou, vou ajudar a Ana a fazer o livro de entrevista dela. Sem querer, ele ajudou a fazer. Enfim, é isso. Sei que lançou um e-book ano passado sobre um tema polêmico, mas muito necessário. Infelizmente. Então, eu lancei no fim do ano passado, no dia 20 de dezembro de 2025, um livro que eu escrevi em 86, 87, e só agora resolvi publicar. E é sob a forma de e-book, está na Hotmart. E resolvi publicar porque é uma experiência pessoal. Escrevi depois da morte do meu filho, que foi eu não sei, desculpa falar, mas eu não sei como escrever uma coisa tão boa, tão dilacerada como eu estava. Mas eu achei importante agora publicar, finalmente, quase 30 anos depois, porque houve um aumento no número de suicídios, na América Latina especialmente. As estatísticas parecem que estão mostrando uma diminuição a nível global, mas na América Latina houve um aumento. E esse tema é um tema ainda tabu, né? As pessoas não aceitam doença mental, não sabem lidar. E é um tema polêmico e tal, mas eu resolvi finalmente escrever. E agora queria agradecer muito a entrevista, Tabaré, achei muito legal, achei muito simpático você, agradecer muito e fazer uma saudação especial para o povo uruguaio. Eu não conheço o Uruguai, gostaria de conhecer, não conheço nada da América Latina e um dia espero conhecer vocês. Muito obrigada. Amigos do Bonsai del Cerrito, foi uma honra para mim entrevistar esta mulher
com tanta experiência, tanto intelecto, tanto conhecimento e um coração tão bondoso como Ana Lucia Vasconcelos. Estamos inaugurando nossa primeira entrevista em solo brasileiro, embora eu esteja realizado aqui em Montevideo, Uruguai, e ela esteja em São Paulo. É a primeira vez que entrevistamos alguém do Brasil com tanta capacidade e tanto a compartilhar. E continuaremos nessa jornada com nosso país, irmão do Norte, para trazer a você muitas outras coisas interessantes. Agradeço a Ana por estar conosco, ou teremos outras oportunidades para nos aprofundarmos nesses livros. Saudações a todos os presentes e nos vemos em breve.